Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM. Então, nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como eu faço as apresentações que vocês veem aqui no canal, que é usando o pacote Beamer do LaTeX e usando o InEdit. Então eu peguei aqui uma apresentação que eu fiz, que é sobre racionais e o último teorema de Fermat, e vou a partir dela falar algumas coisas sobre como fazer a apresentação. Então tá bom. Então estamos aqui com o arquivo aberto, arquivo Beamer, e primeiro como a gente faz para compilar ele aqui no InEdit. Então a gente aperta esse botão aqui que tem o ursinho, né, que é PDF Texify. Aí demora um pouco para compilar. Aí sim aparece o arquivo. Então tá, aqui está o arquivo. Nesse meu InEdit está dando um problema que está dando um erro no PDF com isso aqui. E é o seguinte: se o arquivo aqui está aberto e eu mando compilar de novo, dá um problema. Ele não compila. Então eu tenho que fechar esse arquivo aqui, depois de mandar compilar de novo. Agora manda compilar. Aí sim, agora dá certo. Então vamos lá. Então aqui nós temos o título, né? O último teorema de Fermat e racionalidade. Aqui de novo. Aqui eu boto o autor. E aqui nesse espaço de novo. Tá bom. Aí nós temos aqui o espaço para o sumário, né? Tabela de conteúdos, que aparece aqui. Você pode mudar aqui colocando o índice ou outro nome na parte que aparece tabela de conteúdo. Aqui você pode colocar, como no LaTeX, seção, né? Section e subsections. Essas coisas vão aparecer na tabela de conteúdo. E aqui nós temos a parte principal, que são os frames. Os frames da apresentação. Então você começa sempre com um begin frame e termina sempre com um end frame. Tem que sempre ter o começo aqui e o fim, begin e end. E você pode colocar um título também em cada frame. Aqui no caso eu botei a introdução. Aqui vai aparecer a introdução em cima. Então tá. Tem uma outra coisa que eu uso aqui que são os blocos. Aqui começando o begin block e end block. Os blocos são essas coisas aqui. Aqui nós temos um bloco também. Esse azulzinho mais claro. Aqui, nesse espaço, você coloca o título. Nesse primeiro aqui nós não temos título, então não aparece nada aqui em cima em azul. Nesse segundo aqui nós temos um título que aparece em azul. Aqui, o último teorema de Fermat. Aqui, na verdade. O último teorema de Fermat no bloco. Ok. Eu gosto também de usar essas bolinhas aqui, que são colocadas com o comando item mais. Aqui coloca um item e item. Essa bolinha aparece quando você coloca essa opção aqui, item. Esse comando item. Então aparece essa bolinha aqui. Aqui embaixo nós temos um outro item. Então aparece uma outra bolinha. Você pode perceber, eu estou mexendo aqui no mouse, que uma hora aparece bolinha e outra não. Então para fazer esse efeito, a gente usa o comando pause. Se eu tirar esse comando pause aqui, não vai ter mais essa opção aqui, vai aparecer duas bolinhas direto. Então vamos retirar essa opção de pause. Mandar compilar, fechando aqui. Então vamos lá. Vamos ver como fica então. Você pode ver agora que nós temos esse frame aqui. Para o próximo,
já aparece as duas bolinhas automaticamente. Não aparece uma e depois a outra como estava anteriormente. Então vamos fazer aparecer uma e depois a outra como estava antes, usando o pause. Então digitei aqui o comando pause e vou mandar rodar de novo. Então mandei rodar e agora vamos ver como fica. Então você pode ver aqui que agora aparece uma bolinha, aí depois quando eu mexo no mouse aparece a outra. Isso por causa do comando pause. Então vamos lá ver mais algumas coisas aqui. Agora vamos ver. Tá bom. Além desse item mais, que aparece as bolinhas, a gente pode colocar numeração também. Por exemplo, 1, 2, como tem feito aqui. Então aqui nós temos um bloco, né? Um bloco com o nome Último Teorema de Fermat, por isso que está aparecendo aqui em cima essa marcação em azul. E aqui nós temos o Enumerate, que aparece enumerado. Então aqui eu botei um item ABC e botei um pause, por isso que aparece um, e depois quando eu mexo no mouse aparece o outro. Botei um pause aqui e um item CDE, então tem 1 e 2. Então caso você queira usar numeração, você coloca o Enumerate. Caso você queira usar as bolinhas sem numeração, você coloca o item mais, isso aqui. E agora a gente pode ver também como coloca figuras, nesse arquivo que tem figura. Eu botei duas figuras. Eu botei aparecendo uma e depois aparecendo a outra. Fermat e do Ayers. Então como faz? É o seguinte. Para fazer esse efeito aqui de colocar duas figuras no mesmo frame, eu usei o seguinte. Eu usei o comando de colunas. Então aqui começa a coluna e aqui termina a coluna. As colunas. Então começa aqui e aqui termina. E dentro dessas colunas eu coloquei duas outras colunas. Essa coluna aqui começa e termina aqui. E uma segunda coluna que começa aqui e termina aqui. E dentro delas eu botei o comando para a figura, que é esse comando aqui. Nessa parte aqui nós colocamos o tamanho da figura e aqui nós colocamos o nome da figura que nós queremos. A figura tem que estar no formato JPG a princípio e tem que estar na mesma pasta em que está a apresentação. Um outro cuidado que tem que ser tomado, que tem dado erro aqui na minha apresentação, em algumas apresentações que eu tenho feito, é que você não pode colocar o nome da figura igual ao nome da apresentação, porque senão pode dar erro, que tem acontecido no meu, em alguns casos. Então é só você mudar o nome da figura. Lembrando que a figura tem que estar na mesma parte da apresentação e no formato JPG. Você não precisa se preocupar muito com os códigos, que eu vou colocar esse código aqui, esse texto em text, para download. Aí vocês podem pegar como modelo e alterar, caso vocês queiram. Então, acho que era basicamente isso que eu gostaria de falar sobre o Beamer. Eu não sei mexer tanto nele ainda, estou aprendendo. Assim como eu também não sei tanto LaTeX. Sei só o básico para fazer esses textos que eu divulgo aqui e essas apresentações. Mas por enquanto isso está suficiente para mim. Depois eu vou tentar aprender mais. Mas eu sei realmente só o básico. Então eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários ou então falar comigo no Facebook. Os links vão estar aqui na descrição. Então obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.